Olá, eu sou Tamara e chegamos no capítulo 21 do livro Os Mensageiros, Espíritos Dementados. Inúmeros servidores acompanhavam-nos ao serviço. Eles estavam andando pelo posto de socorro porque eles não podiam sair dali naquela noite devido ao clima que estava, um clima desarmônico, um clima de guerra no entorno do posto de socorro, no plano astral. Então eles acharam melhor ficar ali, passar a noite ali e, já que estariam ali, poderiam conhecer mais espaços e aprender também. Movimentavam-se carregadores sem conta. Conduziam grandes botijas d'água, caldeirões de sopa, vasos de substância medicamentosa em galeotas diversas. Mais alguns passos e notei que centenas de entidades se reuniam em vastos albergues, olhos vagueantes e rostos sombrios, parecendo uma assembleia de loucos em manicômio de amplas proporções. Alfredo aconselhou umas tantas providências de serviço à maioria dos técnicos do sopro curativo, os quais se desviaram de nós, rumo às edificações situadas em zona diferente. Gentilmente nos explicava que os benfeitores de Campo da Paz localizavam ali grande número de espíritos enfermos, mais desequilibrados do que propriamente perversos. Os doentes que tínhamos sob os olhos permaneciam em melhores condições. Já se locomoviam e muitos deles já conversavam, apesar do desequilíbrio que lhes assinalava as palavras e pensamentos. Esclarecia-nos sobre as múltiplas obrigações do trabalho de rotina, quando algumas entidades se acercaram respeitosas. Senhor Alfredo, disse um velho de barbas muito alvas, estou aguardando o resultado da minha petição. Em que ficamos quanto às minhas terras e os escravos? Paguei bom preço ao Carmo Garcia. Sabe o senhor que venho sendo perseguido durante muitos anos e não posso perder mais tempo. Quando volto para casa, creio esteja o senhor ciente da necessidade de eu voltar ao seio dos meus. Esperam-me a mulher e os filhos. E como excelente médico da alma, Alfredo prestou a maior atenção e respondeu, como se estivesse tratando com pessoa de bom senso. Sim, Malaquias, você reclama com razão, mas sua saúde não permite o regresso apressado. Você sabe que sua esposa, Dona Sinhá, pediu fosse você aqui tratado, convenientemente. Creio que ela deve estar muito tranquila a seu respeito. Suas ideias, porém, meu amigo, não estão ainda bem coordenadas. Temos alguma coisa mais a fazer. Por que preocupar-se tanto, assim, com as terras e os escravos? Primeiramente a saúde, Malaquias. Não esqueça a saúde. Então aqui a gente pode ver que o doutor Alfredo, lá do posto de socorro, ele está tratando um dos doentes como se estivesse na terra, como se estivessem vivos. Em nenhum momento ele está dizendo, você não está mais no corpo, você tem que seguir o seu caminho. Não, ele simplesmente responde ao questionamento que ele está fazendo sobre sua última existência, que ele ainda não se deu conta que deixou o corpo.
E continuando, o velho sorriu, como o doente apoiado na firmeza e no otimismo do médico. E falou: reconheço as suas observações, são justas, mas meus filhos não se movem sem mim. São preguiçosos e necessitam da minha presença. Mas, doutrinando sutilmente o pobre velhinho, o administrador objetou: entretanto, donde vieram os filhos para os seus braços paternos? Não vieram das mãos de Deus? Sim, sim. Pois é isso, Malaquias. Chegam instantes na vida em que precisamos devolver a Deus o que a Ele pertence. Além do mais, são filhos, seus filhos também são responsáveis, e se forem ociosos, responderão pelos males que criarem em torno de si mesmos. Por agora, é indispensável que você se refaça, aclare as ideias e sossegue o coração. O velho sorriu, confortado, mas antes que pudesse falar de novo, um cavalheiro, denotando nobre aprumo, adiantou-se, exclamando: outra pessoa que está ali internada vem conversar com o Dr. Alfredo. E a solução no meu processo, Sr. Alfredo? Sinto-me prejudicado pelos parentes de má fé. Minha parte na herança dos avós é cobiçada pelos primos. Segundo já lhe fiz ver, meu quinhão é superior aos demais. Soube, todavia, que o Visconde de Cairu interpôs toda a sua influência contra mim. Ninguém ignora tratar-se de um grande velhaco. Que não poderá ele fazer com as artimanhas políticas? Está mal informado a meu respeito. O senhor enviou meu pedido ao imperador? Mais um desencarnado que está ali reclamando a sua condição, sem se dar conta que já não está mais pertencente à terra. Já expedi a mensagem, falou Dr. Alfredo, com carinho fraternal. O imperador certamente levará em conta a solicitação. Entretanto, a demora é muito grande, falou o cavalheiro impaciente, como se estivesse diante de um subordinado vulgar. Mas, meu caro Aristarco, respondeu o administrador, acredito que você está sendo experimentado para conhecer a grandeza da herança divina. Que valem os patrimônios terrestres ante os patrimônios imperecíveis? Não pense no que tem perdido. Medite nos bens sublimes que poderá alcançar diante da vida eterna. Esqueça os primos ambiciosos e o visconde que não o compreendeu. Terão eles de deixar quanto possuem no campo transitório a fim de prestarem contas à divindade. Nunca pensou nisto? Aristarco pareceu perder por momentos a inquietação. Sorriu francamente e respondeu: é verdade, os tratantes morrerão. E se afastou dali. E aí chegou uma outra senhora para fazer o seu pedido. Outra desencarnada, achando que ainda estava no meio dos vivos. Mostrando-se aflita, pôs-se à nossa frente e interpelou altiva: Senhor Alfredo, peço-lhe não me retenha aqui. Meu marido é nosso próprio adversário. Prometeu perseguir as filhinhas. Tão logo me ausentasse de casa. Aqui permanecendo, estou certa de que ele nos dissipará os bens. Desmoralizar-nos-á o nome. Por favor, autorize o meu regresso. O coração me diz que as filhinhas estão desesperadas. Convenço-me cada vez mais de que minha moléstia teve origem neste estado de coisas. E o Dr. Alfredo pacientemente respondeu: já sei, minha irmã. No entanto,
Que adiantaria regressar tão fortemente atormentada? Não será melhor curar-se, tranquilizar o espírito para ajudar as filhinhas com eficiência? Mas nem sequer sei onde estou, reclamou a pobre senhora, torcendo as mãos. Creio me tenham trazido ao fim do mundo para tratamento de uma simples perda de sentidos. E o doutor Alfredo responde: todavia, ninguém a maltrata. E seu caso não é tão simples como parece. Tenha calma, os laços consanguíneos são edificantes, mas acima deles vibra a família universal. Então, sutilmente, o doutor Alfredo vai falando a esses enfermos que chegam até ele que tenham que voltar o seu pensamento para a fé, pensar não na família, mas na família universal, não na herança material, mas na herança divina, não nos filhos de hoje, mas que são filhos de Deus. Eles, Dr. Alfredo, de forma muito sutil, trabalha esses conceitos voltados ao apego, ao material, sem dizer a eles que eles já não estão mais no plano carnal, não estão mais convivendo com os seus familiares devido ao desencarne. E aí, continuando, há criaturas suportando fardos muito mais pesados que o seu. Ele continua falando para essa senhora: aprenda quanto esteja em suas possibilidades a desfazer-se de aquisições passageiras para ganhar os eternos bens. E a infeliz não sorriu como os outros. Fechando-se em sombria catadura, afastou-se pesadamente, olhos fulgurantes de cólera, como se a mente estivesse cravada muito longe, incapaz de qualquer compreensão. Adiantaram-se outros enfermos, mas o administrador falou em voz alta: não posso atender a todos no momento. Depois de amanhã serão recebidos para explicações. E voltando-se para nós, esclareceu a sorrir: no círculo carnal seriam todos absolutamente normais. No entanto, aqui são verdadeiros loucos. São desencarnados que por muito tempo se agarraram aos problemas inferiores. Reclamam providências, sem falar no ensejo de iluminação que menosprezaram. Acusam os outros, sem relacionarem os próprios erros. Alfredo está explicando que essas pessoas que já não estão mais com o corpo de carne, que elas continuam mantendo os mesmos pensamentos que quando estavam na Terra, que quando estavam com suas famílias, o pensamento voltado ao lado material, aos interesses particulares. Procurei ouvi-los para lhes dar uma ideia do nosso trabalho, no setor dos que se desequilibram mentalmente por excesso de centralização em propósitos inferiores. Não é crime interessar-se alguém pelas atividades rurais, pela recepção de uma herança, pelo bem-estar da família, mas no fundo, o velhinho que reclama terras e escravos nunca pensou senão em tirania no campo. O cavalheiro que aguarda a herança deseja lesar os primos. E a senhora que se revelou tão interessada pelo ambiente doméstico desencarnou quando pretendia envenenar o marido às ocultas. Então, essas pessoas que ali se mostram aparentemente sofredoras, vítimas, têm propósitos por trás. Mas mesmo assim,
são consideradas enfermas, desequilibradas, doentes, não são ainda consideradas rebeldes, propriamente voltadas ao mal, segundo o que estamos estudando aqui. E aí ele continua: conheço-lhes os processos, um a um. Acordaram de longo sono, na inconsciência, e julgam-se ainda encarnados, supondo igualmente que podem dissimular as pretensões criminosas. E André Luiz fala: eu estava assombrado, expressando minha profunda admiração. Perguntei: esses doentes demoram-se aqui? Como alcançaram o posto? Gentil como sempre, Alfredo respondeu: foram recolhidos em pior estado. Já estiveram em pesado sono durante muito tempo e vão readquirindo a memória gradativamente, até que possam ser encaminhados aos institutos magnéticos de Campo da Paz, a fim de receberem maiores auxílios e necessários esclarecimentos. Então, pelo que percebemos nesse capítulo, ficou evidenciado ali a questão de ter a consciência ao desencarnar. Esses exemplos que nós vimos não estão conscientes da sua situação espiritual, da sua realidade espiritual, e também a questão dos apegos aos sentimentos inferiores, a vinganças, a herança, o total esquecimento de uma possível elevação espiritual, de uma preocupação espiritual. Fica aí o convite para nós refletirmos o quanto estamos conscientes da nossa realidade espiritual no momento em que vamos dormir, ou se por acaso viermos a desencarnar. Será que saberemos que estamos desencarnados? Fica aí um pontinho de interrogação para a gente refletir e para a gente estudar cada vez mais e nos prepararmos. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo capítulo.